Quantos sentiram dor no braço, este momento que tiveram com a irmã? Pouca gente, né? Teve alguém que deixou o braço descer por não estar aguentando com o braço? Agora olha para a palma na sua mão e vê se você vê alguma marca na palma da sua mão. Não há. É bem provável que nós passamos mais ou menos, vocês pelo menos, eu passei menos, no máximo 3 minutos com o braço estendido. Não é isso? Por aí. 5, não sei. E no meio da gente, é bem certo que alguém esteja, ou que estiveram murmurando nesse período. E hoje, na parte da manhã, nós tivemos uma aula sobre a cruz. E eu lembro que o irmão falou que se nós teríamos coragem de dar, aqueles que são pais, que são mães, teria coragem de dar seu próprio filho para morrer pela vida de alguém. E isso eu me lembro muito bem, que todos, unanimemente, falaram que não teria coragem. E nós passamos algum momento em nossas vidas acusando, julgando, e agora vocês foram ver na palma da mão de vocês, não tinha um buraco de um cravo na mão de vocês. E passaram 3 minutos e não aguentaram ficar com o braço estendido. Então, irmãos, não cabe a cada um de nós julgar a vida do irmão. Não cabe nós apontar a vida do irmão. Não cabe nós acusar a vida dos nossos irmãos. Porque o papel de acusador não é seu, não é meu. Você tem vontade de ser o acusador? Está no lugar errado. Pega e vai lá para a cruz, dá vida pelo seu irmão. Se em 3 minutos você não conseguiu ficar com o braço de pé, de repente ficou murmurando, porque talvez nunca tivera visto isso antes. Então, irmãos, a cruz foi para aquele que deu a vida por sua vida. Amém? A Bíblia diz aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Pai, nós te louvamos e somos gratos a Ti pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração de todos aqueles que aqui estão. Senhor, manifesta o Teu milagre sobre nossas vidas e fala em nossos corações. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua palavra nesta hora. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós somos muito gratos a Deus por esta grande oportunidade de estar nesta igreja, para junto nós compartilharmos de algo, ou de uma partícula, de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. De uma partícula, irmãos. Saímos daqui, de Jardim Primavera, eu e a minha esposa, com planos de alcançar coisas grandes em Brasília. Mas a Bíblia diz que muitos são os nossos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nos formamos aqui neste lugar, fizemos uma pós-graduação, nós dois, e fomos para Brasília. Chegando lá,
fizemos inscrição, levamos o currículo para vários hospitais. Todos que nós levamos nos chamou para fazer prova. Fizemos as provas, passamos, e aí escolhemos os hospitais que a gente queria trabalhar. Isso foi ótimo. É muito bom quando nós fazemos algo que somos bem-sucedidos naquilo que nós nos propomos a fazer. Mas começamos a trabalhar, eu e ela fizemos prova para o mesmo hospital, e aí ela foi chamada e eu não. E aí depois o outro me chamou, eu fui lá para o outro, porque nesse hospital que nós fizemos a prova não poderia trabalhar parente. E aí ela ficou no trabalho e eu fui para o outro hospital, trabalhei em outro hospital, em frente à Polícia Federal, que toda hora aparece na reportagem sobre a Polícia Federal, em Brasília, um hospital é bem de frente. Enfim. E quando nós chegamos lá, começamos porque nós dois somos chefes de centro cirúrgico. E aí nós não entendemos, ou nós não estávamos ainda entendendo o agir de Deus nas nossas vidas. E ali com um ano que eu estava trabalhando, eu fui mandado embora desse trabalho. Falei, caramba, e agora? Porque para o homem ficar em casa, lavando louça, lavando roupa, lavando banheiro, e a mulher ir atrás do sustento, como nós, homens, somos muito orgulhosos, de sangue, isso é muito complicado. E nos momentos que minha esposa ia para o trabalho, nós íamos para o monte, sempre nós íamos para o monte. Quando ela estava de folga, a gente ia junto. Quando ela não estava, eu ia sozinho. Ou saía procurando as igrejas. Quando nossa igreja, nossa denominação não havia culto, eu saía procurando igreja para pregar, para falar de Deus. Enfim, para fazer aquilo que Deus tinha colocado em nossos corações. E aí nós continuamos nossa jornada, minha esposa trabalhando. E isso se perpetuou por quase 2 anos. Ela trabalhando e me sustentando. Eu falei, e agora, como é que vai ser da nossa vida? E nós não entendendo. E toda hora um hospital me ligava, eu ia lá, fazia prova, uma quantidade de pessoas menor do que isso aqui, ó, só uma fileira de banco. E aí eu passava em tudo, quando chegava na última prova, não passava. Teve uma vez que eu eliminei 45 candidatos junto comigo, e aí ficou só eu e mais 3, tinha 2 vagas. Foram os 2 e eu fiquei de fora. Eu falei, amém. Continuarei louvando e glorificando a este Deus. Porque a Bíblia diz em Salmos, irmãos, que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós devemos fazer menção do nosso Deus, que é sobre todas as coisas. E ali eu continuei, louvando e adorando ao nome do Senhor. Conhecemos o Impacto Radical, fomos para o Impacto Radical. No outro mês eles nos chamaram para trabalhar no Impacto Radical. Aí fui lá, fui chefe de enfermagem do Impacto Radical. Depois conheci um pastor, tem um trabalho bom para você lá em Anápolis. Fomos para lá. Quando nós saímos do Impacto Radical numa certa feita, que era o mesmo dia na mesma semana que ia começar a cabana, não sei se os irmãos já ouviram falar, em Anápolis. E aí eu estava muito aflito, porque cada inscrição, irmãos, é R$500 para fazer a cabana. Uma semana de trabalho neste lugar. E eu falei, como é que eu vou pagar R$500 que eu não tenho? Aí o pastor ligou para nós e falou bem assim, eu preciso que vocês estejam aqui. Eu quero vocês aqui. Falei, mas pastor, eu não tenho dinheiro. Minha esposa está sem dinheiro. Ele falou, não, vem que eu vou pagar para vocês. Pagou. Fomos para lá. Quando chegamos lá, Deus, irmãos, age sobre nossas vidas de uma forma muito poderosa.
Talvez você não esteja se atentado, não esteja ainda atento para o que Deus tem sobre sua vida. Mas Ele tem cuidado de vós. E de forma especial. De forma muito especial. Fomos para lá, fizemos a cabana em uma semana, na hora da saída, fizeram uma roda e chamaram eu e minha esposa para ficar no meio. Eu, particularmente, não estava entendendo nada. Daqui a pouco chegou uma irmã e falou bem assim, ó. Estava vendo o pastor Robson dando testemunho desses 3.000 reais que o irmão deu há 10 anos atrás para ele. E estava lembrando disso. A irmã pegou e deu 1.150 reais para a gente. Falou bem assim, ó, isso foi que o grupo reuniu, fez uma vaquinha aqui e estamos ofertando na sua vida porque o Senhor mandou dar esse dinheiro para vós. Irmãos, nós fomos para lá, para essa cabana, a gente não tinha dinheiro nem para botar gasolina no carro. Chegou uma irmã que falou bem assim, ó, toma esses 150 para vocês irem para botar de gasolina do carro. Gastei só 100 reais de gasolina. Deu para ir e para voltar. E Deus sustentando. Já está pronto? Então nós precisamos a cada dia estar fazendo a vontade de Deus, ou seja, estar no centro da vontade de Deus. E Deus suprirá o desejo dos vossos corações, porque Ele é Deus. Irmãos, hoje a igreja não tem compromisso em ofertar missões. Enquanto nós estamos aqui, a cada 5 minutos, irmãos, a cada 5 minutos, existe crente que estão morrendo, queimado, decapitado, porque estão falando do Evangelho. E hoje nós temos aqui, ó, uma igreja linda dessa, com 5 ar-condicionado, 10 ventiladores, um banco confortável. Na África, irmãos, eles passam 6 horas cultuando ao Senhor. Sabe como? De pé. Se quiserem sentar, é no chão. Louve ao Senhor pelas vossas vidas. De repente você esqueceu de agradecer a Deus pela sua vida, pelo que Deus te proporcionou neste dia. Mas adore ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre o seu pastor. Glorifique e exalte ao nome desse Deus Todo-Poderoso. E aí pessoas como o apóstolo Paulo diz aqui, ó, não vão, porque não tem ninguém que o ajude. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para sensibilizar coração nenhum aqui. Nenhum. Podem ter certeza disso. Mas eu quero que vocês sejam sensibilizados pelas coisas de Deus. Eu não quero que vocês olhem para mim, ou para minha esposa. Quero que vocês olhem para Cristo. Porque foi Ele, e é Ele, que é o autor e consumador das suas vidas. E da minha também. Esse trabalho aqui que minha esposa apresentou ali, é um trabalho que nós fizemos num assentamento, lá no Paranoá. Não sei se os irmãos já ouviram falar, é uma das cidades circunvizinhas lá de Brasília, é considerada uma das cidades mais perigosas. Como aqui é chamado de bairro, um dos bairros mais perigosos de Brasília, Paranoá. Nós fizemos esse trabalho aí, Deus tocou nos nossos corações.
Ali nós estamos aferindo a pressão, vendo a glicose daquele assentamento. E aqui já é um arrecadamento que nós fizemos. Várias pessoas aqui do Rio doou dinheiro para comprar roupa, brinquedo e sapato para essas crianças. Então, irmãos, foi uma das coisas mais lindas que nós fizemos para o Senhor. Foi muito gratificante ver aquelas crianças. Algumas ali, tem mães ali que tem 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. E não havia nada, não tinha nada dentro de casa para comer. Nós levamos sanduíche, cachorro quente, levamos uns pacotes de biscoito que nós colhemos no Impacto Radical, levamos para as crianças riam de se acabar. Aí levamos pessoas para fazer pintura no rosto dessas crianças, bolinha de gás, e aí fizemos um trabalho evangelístico, e Deus trabalhou na vida daqueles pais e daquelas crianças. Passa, Dani. Esse aqui é um departamento, é uma instituição que existe em Brasília também, perto do Valparaíso, em Goiás, que nós trabalhamos junto com esse missionário que está aqui do lado direito, do lado esquerdo de vocês. E os índios, ali são os índios. Esses índios, irmãos, é algo muito interessante. Eu tentei trazer para vocês, não sei se vocês têm conhecimento sobre o infanticídio indígena. Depois os irmãos podem acessar no computador e procurar ver. Se possível for, façam isso hoje. Hoje, sei que todos aqui têm acesso à internet e podem muito bem fazer isso. Infanticídio indígena. Os irmãos vão ver. Um foi esse garotinho. Aquele ali. É a cultura dos índios. Quando nasce alguma criança com alguma patologia, alguma doença, alguma distrofia, ou alguma atrofia de algum órgão, de algum membro, essa criança é enterrada viva. Viva. Criança com alguma patologia, algum defeito, como eu falei. Criança gêmeas, eles matam um e deixam o outro vivo. Se for 3 crianças, matam 2 e um fica vivo só. E crianças de mães solteiras. Esses 3 tipos de crianças são condenados à morte dentro da aldeia. Ou seja, na cultura deles, eles dizem que essas crianças com defeito, gêmeos ou com mãe solteira, atraem espírito ruim sobre aquela tribo. Então, essas crianças são mortas. Eles cavam uma sepultura bem pequena, porque eles têm que matar essas crianças enquanto criança. E quando a mãe já sabe disso, que a criança está com defeito, está com alguma patologia, ou melhor dizendo, ela vai para dentro do mato, para ter o parto da criança dentro do mato. Pare a criança lá, deixa a criança lá dentro do mato, para os bichos comerem, as formigas comer, algum inseto, algum bicho que passar naquele momento, e ela volta para casa, e deixa a criança lá, até a morte. Isso significa alguma coisa para você? E aí nós trabalhamos com essa, vamos dizer assim, com essa tribo indígena. E aí o que acontece? O marido, ele pode ter várias índias, mas a índia não pode ter vários maridos. Então o que nós fazemos? Nós trazemos essa índia, que essas crianças, para cá, para Brasília, e cuidamos dessas crianças. Hoje nós estamos com 12 crianças nessa tribo. Estamos recolhendo os materiais escolares para eles estudarem a partir do dia 13 agora.
E nós vamos levar essa semana para eles esse material, em nome de Jesus. Voltando lá, na morte dessas crianças, aquele garotinho do meio que eu falei para vocês, quando vocês acessarem lá que verem, uma criança sendo enterrada, não é este. Sendo enterrada, eles fazem um buraco fundo, ele bota uma criança, joga a camada de terra em cima e começa, primeiro dá uma pancada com um pedaço de porrete nessa criança para matá-lo. E depois joga a terra em cima e começa a socar com o pé. Depois que aquela criança, que ele já cobriu aquela criança, ele traz a outra. E bota a outra criança e soca, faz o mesmo ritual. E aí, esse garotinho, depois passou 15 minutos lá debaixo da terra, e o outro irmãozinho dele pegou, tirou ele e levou para casa. Nesse meio termo, a família toda é contra e quer matar ele de qualquer forma. E aí nós trouxemos ele com a sua mãe para essa clipe. Passa. Aí foi o almoço que nós fizemos para ele e um café da tarde. Ali são eles pequenininhos, eles eram menor, agora já estão maiorzinhos. Isso foi a galinhada que nós fizemos lá e uma canjica. E isso aí eles nunca tinham comido, essa canjica nunca tinham comido, porque isso é tradição nossa, né? Nunca houveram comido esse tipo de alimento. Então eles ficaram muito contentes. Agradeceu, abraça, eles pulam em cima de você, começam a te abraçar, te beijar, como se você fosse o pai deles. Voltando aqui, irmãos, quando nós voltamos lá da tribo, lá da cabana, que os irmãos deram aquele dinheiro que nós falamos, R$1.150, eles falaram assim, ó, isso aqui é para você gastar junto com a sua esposa, leva a sua esposa para jantar fora e tal, não gasta esse dinheiro com alimento. Isso foi no domingo. Quando chegou na quinta-feira, eles chegaram lá em casa, com esse bando de compra aí. Não sei quantos sabonetes, aí ó, isso é a nossa despensa, tá uma maravilha isso lá. Nós pegamos essa despensa. Hoje nós já fizemos doação de quase tudo lá, não tem quase nada para a gente comer mais. Porque Deus tocou na nossa vida para a gente dar essas coisas para uma irmã lá, que foi assaltada, uma senhora, uma pastora, de muito distante da nossa casa, de outro estado, e nós fomos de carro até lá, obedecendo ao Senhor para levar o mantimento para ela. A Bíblia diz que é dando que se recebe. É dando que se recebe. E a Bíblia ainda é mais clara ainda, irmãos, que fala que é melhor dar do que receber. Olha aí. Esse Deus é muito poderoso. E aí, encheram nossa despensa. E aí hoje nós estaremos, a partir do mês que vem agora, fazendo um curso de treinamento em missões, nessa junta missionária que se chama Êxodos, em Anápolis. De lá nós ficaremos 3 meses, e depois nós vamos para Macapá, lá dos ribeirinhos. Tem foto dos ribeirinhos aí? Lá nos ribeirinhos, para exercer a nossa função, como enfermeiros, para ajudar. Esse lugar aí, esse laguinho aí, sujo, é onde eles lavam roupa, essa água que eles pegam para beber. E hoje tem momento das nossas vidas que a gente se pega almoçando e nem sequer louva ao Senhor e adora ao Senhor, agradece ao Senhor pelo seu alimento. Hoje você entra na sua casa, abre a sua geladeira, e tem pessoas aqui que eu sei que tem 3 tipos de queijo dentro da geladeira. Tem fruta de escolher. Mas tem pessoas, irmãos, que tem que beber água suja. Essa raça aí, ó, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca
ouviram falar de Jesus. Hoje nós passamos muito tempo, passamos mais tempo diante de uma televisão do que lendo a própria palavra. Aqui eu tirei uns dados aqui, como os cristãos gastam o seu dinheiro. Aí diz assim, gastam mais com chiclete do que com missões, gastam mais com cosméticos e produtos de beleza do que com missões, gastam mais com comidas supérfluas do que com missões, gastam mais com animais de estimação do que com missões. Um aparelho eletrodoméstico que um cristão compra à vista costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões durante 5 anos por esse mesmo cristão. Os cristãos estão dando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. Como podemos dizer que amamos a obra missionária, se missões é o nosso menor investimento? Irmãos, os irmãos têm noção quantos que os muçulmanos investem para os kamikazes? Para aquelas pessoas que explodem com a bomba lá no meio do pátio do shopping, no meio da rodoviária, no meio onde tem multidões. Sabe quanto que eles investem? 29% do seu salário. E estatisticamente, nós cristãos investimos 2%. 2%. O que é 2% no seu bolso? E detalhe, esses muçulmanos, eles investem esse valor. Irmãos, existem filas de adolescentes e jovens que estão se escalando para isso. Eles se doam, eles se ofertam para tirar a vida de outros e a dele. Explodiram com as torres gêmeas. Eles têm prazer em fazer isso. E hoje, se deixar, nós não temos prazer em falar que nós somos evangélicos. Você tem noção do que é isso? E por mais incrível que pareça, chega no final, eles ainda assumem, o grupo Haram assume o fato. Eles assumem que foi eles que mandaram alguém para se matar e matar algumas pessoas. Eles assumem. E nós saímos, vemos, voltamos para os nossos lares, e o nosso vizinho nem sabe que você é crente. Porque existem pessoas que já não levam mais a Bíblia para a igreja, traz um celular, traz um tablet. E hoje fica-se difícil de nós realmente ter as marcas de Cristo sobre nossas vidas. Mas eu creio que a partir de hoje, a sua vida será mudada. Por causa do Evangelho. Por causa que essa noite, você vai estar refletindo da onde Deus te tirou. Vários aqui não conseguia nem chegar em casa de tão bêbado que estava. E Deus transformou a sua vida. Hoje você é uma mulher bonita, um homem bonito na presença do Senhor, porque o Senhor te tirou lá do lamaçal de pecado. Alguns estavam drogados, ganhavam o seu salário, gastavam tudo na boca de fumo. Hoje estão aqui louvando, adorando ao nome desse Deus maravilhoso. Então nós precisamos glorificar a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Tem mais filme?
Essa é a escola, é o curso de treinamento de missões que nós vamos fazer, que eles vão trabalhar com essas 3 etapas: escola de caráter, escola de conhecimento e saber fazer, que é que nós vamos fazer o curso e depois vamos lá para Macapá, como eu falei para vocês. Nós vamos estar no meio do ano lá em Macapá, se doando para as coisas de Deus, se doando para a obra do Senhor Jesus, que Deus tem tocado em nossos corações, irmãos, tocado de forma tão tremenda. Nós saímos este Natal agora e decidimos se desprender dos nossos familiares, embora a nossa família está toda aqui, o meu cunhado está ali, minha cunhada está ali, minha sogra e meu sogro estão aqui, e só existe nós dois lá em Brasília. Mas nós já conhecemos mais pessoas, nesses 3 anos que nós estamos lá, que já vai fazer 4 anos, conhecemos mais pessoas lá do que aqui no Rio. Então tem 200 mil casas para a gente ir, mas decidimos ir fazer o Natal na rodoviária, no meio de mendigos, no meio de prostituta, no meio de traficantes. E chegando lá, nós conseguimos escolher 10 pessoas daquela para o centro de recuperação. Tem a parte do lava-pé aí não, né? Nós lavamos o pé daquele mendigo lá, e chegou um que falou para minha esposa, que ficou admirado, ficou com vergonha de eu ter lavado os pés dele sem luva. Ele ficou com medo de eu pegar alguma doença. E eu estou lá para alguma doença? Aquele que cura a doença é sobre minha vida, e é sobre a sua também. Então eu não posso de maneira alguma ter nojo daquelas pessoas, porque quando Deus olhou para você, da forma que você vivia, Ele não teve nojo não. Porque se Ele tivesse nojo, irmãos, hoje nós não estávamos aqui, nenhum de nós. Porque cada um de nós estávamos perdidos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E aí decidimos nos doar para as coisas de Deus. E aí, depois que nós decidimos fazer as coisas para o Senhor, irmãos, como o nosso bispo falou, o Senhor escancarou a porta do céu para a gente. E foi tanta vitória, foi tanta bênção, irmãos, que agora para nós virmos para M em São Paulo, nós não tínhamos um tostão. Aí meu sogro falou bem assim, compra a passagem aí, que chegar aqui eu ajudo vocês. Mas ele deu uma vertente: compra uma passagem baratinha. E nós acessamos lá, ela pegou e conseguiu comprar. Eu achei uma passagem assim, mas... E a semana passada, essa passagem ela vendo, a semana passada, a passagem para cá, de avião, estava, acho que era 90 e poucos reais, 78. E eu falei para ele, acesse que a gente vai conseguir. Quando ela foi acessar, estava 200 e poucos reais. Falei, como é que nós vamos para lá se nós não temos dinheiro? Aí compramos a passagem. Como que a gente vai pagar agora essa passagem? Viemos. Antes de nós virmos, nós fomos para o culto da nossa igreja. Chegou lá, irmãos, uma irmã pegou e falou bem assim, no final do culto eu quero falar com vocês. Amém. Aí estávamos participando da reunião. Como ela teria que ir embora, ela pegou e chamou, vem aqui rapidinho que eu quero falar com vocês. E aí, pegou a mão da minha esposa e, toma aqui que o Senhor mandou te entregar isso aqui. E ela pegou, nem olhou, botou dentro do bolso. E fomos participar da reunião. No final da reunião, ela puxou para contar, para ver o que era. 700 reais. 700 reais. No dia que nós fomos fazer o trabalho na rodoviária com os mendigos, eu falei para ela, vamos passar ali na casa de um amigo meu, que era no Natal, foi no Natal isso. Saímos dos mendigos, paramos lá na casa dele, ele ficou muito feliz. E aí Deus já começou a falar para ele lá na hora, começou a chorar ele e a esposa. Aí ele falou, bem, aquele negócio, a esposa já levou minha esposa lá para dentro do quarto. Quando minha esposa voltou de lá, veio chorando. Eu falei, o que houve, gente?
Aí quando nós no carro, ela falou bem assim, ó, eles nos ofertaram com R$200. Tem algum irmão aqui que mora de aluguel? Algum irmão que mora de aluguel? 1, 2, 3, 3 só? 4. O mês de dezembro eu fui pagar um aluguel, que nós pagamos o aluguel lá também. Eu tenho uma casa aqui, Jardim Primavera. E aí o dinheiro daqui eu pago lá. É a mesma quantidade que eu recebo aqui, eu pago lá. Não tiro R$1. Fui pagar o sujeito. Ele pegou e contou o dinheiro na minha frente, tirou R$100 e falou, toma, isso é para você tomar café. Sabe o que é isso, irmãos? Poder de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz para você ser fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. R$100 foi o que o meu cunhado gastou lá em São Paulo agora para comprar o material da escola, que não foi nem o material completo, foi só a mochila da minha sobrinha. Cento e quanto? R$160 para uma mochila para uma criança de 2 anos. R$160. Não estou falando isso para exaltar a vida deles, não, porque se Deus pôde te dar isso, gasta. Mas irmãos, esse homem que me deu esse dinheiro, que me devolveu R$100, sabe o que ele é? Ímpio. Ímpio. Desses 4 irmãos aqui que pagam aluguel, alguém já fez isso com vocês? Devolver R$100 do dinheiro do aluguel? Isso significa, sabe o quê? Cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, nós podemos até ser infiel, mas o Senhor permanece fiel em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso sobre nossas vidas. Maravilhoso. Aí mandou essa quantidade toda de compra para a gente. Já doamos já mais da metade. Já está quase acabando. Chegando lá em Brasília, nós vamos ter que doar todo o nosso eletrodoméstico, porque a gente não vai precisar disso, que a gente vai lá para o lugar lá onde está as crianças têm dificuldades. Não sei se a gente vai dar aula, se a gente vai fazer curativo, eu não sei o que nós vamos fazer, se nós vamos falar de Jesus o tempo todo, não sei. Só sei que eu quero ir, porque o meu coração tem ardido para mim. E Deus tem nos tocado assim de forma poderosa, irmãos. E o que nós queremos falar com isso? Que não dá tempo de nós ficarmos brincando de ser crente. Como eu falei para os irmãos, já passaram-se vários 5 minutos que nós estamos aqui. E vários servos de Deus já morreram, porque decidiram fazer a vontade do Senhor. De repente você vai ser um desse. De repente alguém pode cortar sua cabeça, porque você decidiu falar de Jesus. Igual fizeram com o pessoal lá do presídio, lá no Nordeste. Tem que juntar pedacinho em pedacinho para ver de quem é a parte do corpo. E nós estamos aqui, irmãos, estou doando a minha vida e a vida da minha esposa, para pregarmos este evangelho. Porque um dia o Senhor me capacitou para fazer uma faculdade, eu e a minha esposa. E que naquele momento a gente não estava entendendo. Achávamos nós que aquilo era para benefício próprio, né? Uma profissão muito bonita, embora seja mal remunerada neste país em que nós vivemos, mas Deus colocou um desejo enorme em nossos corações de fazer essa profissão, a ponto de não nos contentarmos com isso e fazer uma pós-graduação também dentro da área. Mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui
Daqui uns dias eu não sei se eu vou estar lá em Moçambique, não sei se eu vou estar em Guiné-Bissau, não sei se eu vou estar na Etiópia, porque o desejo meu e da minha esposa é estar num lugar mais carente que seja, para falar deste Jesus maravilhoso. Porque, irmãos, foi Ele que transformou a minha vida, e é Ele que tem me dado sustento, é Ele que tem governado o nosso ser. Temos saído de casa, estamos apoiando um casal, por os irmãos terem uma ideia de quão grande é a astuta do inimigo para tentar nos destruir, que nós temos saído de casa 8 horas da noite, para orar, para falar de Jesus nesta casa. 8 horas da noite, chegamos 5 horas da manhã em casa, chegamos 3 horas da manhã em casa, chegamos 2 horas da manhã, falando de Jesus para esse casal. Detalhe, casal cristão, que a mulher olha para ele e vê o demônio materializado sobre a vida do homem, a ponto de esta mulher não conseguir dormir dentro de casa com seu próprio marido. Detalhe, casal cristãos. Coisa gostosa, irmãos, é estarmos aí no banco, ouvindo os louvores, se deleitando com a pregação da palavra do Senhor. Saímos daqui, vamos para o Habib's, vamos para o Subway, vamos para um x-tudo aí no meio da rua, como diz o povo daqui do Rio, chama de podrão, né? Vamos comer um podrão hoje? Vamos jantar não, vamos comer um podrão ali no trailer da fulaninha, do fulaninho. Vamos comer um açaí, vamos comer um caldo não sei aonde. E aí, não se atentamos para a forma com que o inimigo tem trabalhado nesses últimos dias. Eu não sei qual tem sido aquilo que tem te prendido nesses últimos dias, mas de uma coisa eu tenho por certo, irmãos: perto está a vinda do nosso Deus, quer você queira ou não. E um detalhe muito importante que eu esqueci de falar sobre os índios: os índios têm algo muito interessante. Eles acreditam muito em espírito, mas quando eles se convertem, irmãos, eles não abandonam o evangelho de hipótese alguma. Pode cair um raio na cabeça deles, que eles continuem o evangelho. E aí tem momentos em sua vida que o pastor fala alguma coisa daqui de cima, você fica bicudo querendo ir embora daqui. Vou sair daqui, vou para outra igreja, porque o pastor está mandando indireta para mim. Eu senti que essa foi para mim. Ou algum irmão fala com alguma coisa em você, que toca lá na sua ferida, lá na sua alma, e você já fica brabo, que se deixar, bate no irmão dentro da igreja. Nós precisamos se converter ao Senhor. Jesus tinha toda a possibilidade, irmãos, de naquele momento, como vocês estavam aqui, de exterminar toda aquela raça, até Pedro que negou ele tinha essa possibilidade, ele tinha esse poder na mão, mas sabe por que ele não fez? Porque estava pensando na senhora, irmão. Foi porque estava pensando no Senhor, pastor. Foi porque estava pensando na senhora, irmã bonita de óculos, que estava cantando aqui. Foi porque estava pensando em você, Emília. Por isso que ele não saiu lá daquela cruz, suportou aquela dor, aquele sofrimento que você já estava chorando, que já estava queimando o seu braço, que já estava ardendo o seu braço, de você estar com esse tempo, esse pouquinho de tempo à toa, com o braço estendido, e estava sentindo essa dor insuportável. Foi por causa de você que ele não desceu daquela cruz.
aquelas flechas lançadas no seu corpo, foi por causa de você. Toda aquela gota de sangue que foi derramado, foi por causa de você. Aquele vinagre que deram para ele beber, foi por causa de você. Aquela coroa de espinho que puseram sobre sua cabeça, e alguns estudiosos dizem que perfurava a caixa craniana, foi por causa de você. Em 3 minutos, fez você ficar com o braço tremendo, fez você ficar com o braço em chamas, ardendo. De repente vai ter alguém aí que vai acordar até com o braço doendo por causa desse exercício que fez. Mas ele suportou tudo isso por causa de você. E se tivesse que suportar isso tudo de novo, por causa de nós, ele faria de novo. Porque ele é amor. E a sua misericórdia dura para sempre. Glorifique a este Deus maravilhoso. Exalte ao nome do Senhor. Que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu não sei o que tem atrapalhado a sua vida de louvar ao Senhor. Eu não sei o que te tem feito é desistir de estar aqui na presença do Senhor. Existem igrejas, já existe igreja em Brasília só para homossexuais. Isso te dói? Eu mostrei, estava falando dos índios. De repente isso não te afetou em nada, sabe por quê? A sua filha está contigo na sua casa. Não é seu filho. Se por acaso você tem um filho que é defeituoso, está contigo. Ninguém matou essa criança. Eu não sei aquilo que tem te afetado na sua vida para estar diante da presença do Senhor. Talvez você já tenha se sentido triste por estar dentro da casa do Senhor. Ou tem pensado em desistir. Tem pensado em abandonar o Evangelho. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para a coroa de espinho. Tenta imaginar assim como você sentiu essa dor no seu braço, no ombro, queimando. Sobre tudo aquilo que ele passou, que foi pela sua vida. Foi por causa de você. E você se sente um juiz de vez em quando, tentando acusar alguém, tentando apontar o pecado de alguém. Mas olha para a cruz. Eu fico me imaginando, eu com a coroa de espinho nessa careca. Que dor insuportável que eu ia sentir. Com a minha esposa, só nesse período que nós estivemos lá, que nós estamos em Brasília, nós tentamos a todo custo ter filho. E ela não tem problema nenhum. Eu também não tenho problema nenhum. Os médicos pediram os exames, fizemos vários exames. Não deu problema nenhum. Ficou grávida 3 vezes, perdeu todas as 3 vezes as crianças. Já tinha nomezinho das crianças. Estávamos todos entusiasmados. Eu falei, pô, dessa vez foi na veia o negócio. Morreu todos os 3. Mas hoje eu glorifico ao Senhor. Porque se eu tivesse 3 filhos hoje, eu não ia sair para falar de Jesus para esse povo que precisa. E aí ia se perpetuar mais alguns dias para alguém ser levantado, para alguém ser tocado em seu coração para fazer a obra do Senhor. E nesse tempo que nós estamos aqui, como eu falei, vidas estão morrendo, estão se perdendo por não conhecer o Evangelho. Porque se você morrer hoje, você sabe para onde você vai.
Mas aqueles que lá estão indo, a Bíblia diz, estão indo a passos largos para o inferno. E aí nós estamos como? Braço cruzado. Por quê? Não é parente nosso. Acho que aqui em Saracuruna toda hora alguém vê uma mãe chorando com um filho lá morto, cheio de bala no chão. Isso tem te afetado? Isso precisa te afetar. Porque se nós, irmãos, não estamos sentindo nada em nossos corações, sabe o que você tem que fazer? Pedir para morrer. Porque esse não é o evangelho que eu conheço. Se você passar por um corpo ali fora, e já tiver embrulhado, coberto com aqueles plásticos preto, ou geralmente quando a família vem, joga um lençolzinho em cima, e você não sentir nada, pede para morrer. Pede para morrer. Se uma morte não te causa dano, pede para morrer, irmãos. Senhor, eu te louvo pela minha esposa, pelos meus filhos que estão aqui na tua presença. E aí nós passamos por aí, vemos pessoas se drogando, pessoas caídas, bêbadas. Sabe o que é isso, irmãos? Elas estão pedindo socorro, mas não sabem a quem recorrer. E é o seu vizinho. E tem vez, como eu falei, eles nem sabem que você é cristão. Não tem nem noção de que vocês são cristãos. Que vocês passam por ele para cima, para baixo. E nunca parou para falar daquele que transformou a sua vida. Daquele que deu a vida pelas nossas vidas. Porque tem vergonha. O sujeito para lá na tua porta, não tem vergonha de pegar um cigarro do tamanho desse microfone aqui e fumar até acabar de maconha. Pegam uma pedra de crack e consome ela na sua frente. A ponto de você estar dentro de casa e sentir o odor do cigarro de maconha dele lá do lado de fora. Mas você não tem coragem de ir lá e falar para ele, ó, independente disso que você está fazendo, Jesus te ama. Hoje nós passamos num lugar e nós vemos pessoas com a arma maior do que o sujeito. Aí que a perna treme mesmo. Se deixar as coisas saem até por baixo da perna. E detalhe, a maioria dessas pessoas que lá estão, desviado. Nós fazemos visita nos presídios, irmãos, Bíblia de todos os tipos, Thompson, Dake, todas que os irmãos imaginarem, filho de crente, dentro do presídio. E aí como nós estamos? Faustão, Big Brother, começou agora, né? Fazendo algo que não alimenta nossas vidas espirituais. E as vidas padecendo. E as vidas morrendo. E as vidas se entregando a cada dia à marginalidade. Clamando, fulano, eu preciso de Jesus, mas eu não tenho força. Você sabe como eu faço. Você sabe o que eu posso fazer para me livrar dessa. Mas você não fala nada para mim. Irmãos, eu creio que a partir desta noite, a nossa vida será diferente. A minha família, nós somos 9 irmãos, éramos 10, porque minha mãe, além de ter os 9, ela não se contentou, pegou um para criar. Morávamos nos piores lugares daqui do Rio de Janeiro. Pensa aí, em 10 barrigudinhos, 10 cabeçudinhos, tudo dentro das favelas. Nós tínhamos todos os atributos para serem pessoas do mal, todos. Mas a minha mãe clamava ao Senhor incessantemente pelas nossas vidas.
E eu lembro de uma frase que minha mãe falou, que ela ainda é viva, graças a Deus. E ela falou bem assim, ó: Senhor, se for para essas 10 crianças me dar trabalho, pode levar todos, um de cada vez. Pode levar até todos de uma vez só. Mas eu não quero sofrer por causa deles, porque foi tu que me deste. E ali, irmãos, nós louvamos, nós crescemos na presença do Senhor. E hoje, nós estamos saindo para fazer a obra do Senhor. Não sei para que lugar que eu vou. Não sei se eu vou ficar dentro do Brasil ou se eu vou para fora do Brasil. Mas de uma coisa eu tenho por certo: vou pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Amém? Então esta é a palavra do Senhor nesta noite. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar algo de que Deus tem colocado em nossos corações, para falar deste Evangelho que transforma, deste Evangelho que liberta, deste Evangelho que salva. E este Evangelho está dentro de você, e vidas ali fora, nesta mesma rua, precisam ouvir da sua boca que Jesus Cristo salva, transforma e leva para o céu. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.